Estamos recebendo aqui o nosso coordenador, doutor Alex, está com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia. Antes de mais nada, agradecer, né, por ter aceitado aí o nosso convite, para a gente estar até atualizando, né, as pessoas que estão em casa sobre os fatos que vem acontecendo, não somente em Ceabra, mas a nível de Chapada Diamantina. E como eu havia dito, né, muitos que estão acompanhando a gente não tinha em outros tempos, né, a repórter policial, aquela pessoa que nos ligava à polícia, né, seja aqui de Ceabra ou para trazer as informações a nível de Chapada Diamantina ou até de região, muitas vezes por falta de tempo, então não dava conta de fazer tudo. E hoje, graças a Deus, a gente tem a Carla, que é a repórter especializada em segurança, trazendo os detalhes de tudo aquilo que acontece, né, tanto em Ceabra como na região. E hoje está nos trazendo aqui o doutor para estar nos esclarecendo e informando de alguns fatos que acontecem ou que aconteceram a nível de região. Então, doutor, muito obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia, e não representando só a gente, mas como a sociedade num todo. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Nerisvaldo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todas as pessoas que acompanham aqui a Chapada News. Vamos lá, vamos esclarecer tudo o que for possível dentro da área policial. Doutor, vamos já, Carla, eu quero aproveitar, como a gente estava aqui falando para os nossos seguidores, né, sobre essa questão dos fatos que acontecem na Chapada Diamantina. A gente teve um seguidor que procurou Chapada News, diretamente a gente mandou o contato do seguidor devido à preocupação daquilo que estava acontecendo na região e em se tratando daquele crime que aconteceu na zona rural de Iraquara. E o seguidor demonstrando preocupação. A gente tem a lei e às vezes as pessoas não entendem, né, que a gente tem que respeitar ponto a ponto da lei. E aquele seguidor, na oportunidade, estava, olha, a pessoa que matou o irmão está aqui na nossa região ainda. Foi isso, Carla? Exatamente. Ele disse, está aqui na região, não vai dar em nada. Ainda expliquei, né, que quando sai ali do flagrante, existe um inquérito a ser aberto, pessoas a serem ouvidas. Eu gostaria que o senhor trouxesse mais esse ponto técnico. E até atualizar, né, como é que está a situação. Porque o inquérito, né, ele corre em segredo de justiça, né, para não atrapalhar as investigações, mas só para que as pessoas entendam como é que funciona quando alguém comete um crime e, infelizmente, não é pego ali no flagrante. Bom, boa tarde. Em relação a esse caso que aconteceu na zona rural de Iraquara, né, assim que a Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos, né, foi instaurado o que a gente chama de inquérito policial, né, para poder apurar todas as circunstâncias, né. Houve o crime, a pessoa não foi detida em flagrante, né. Existem os requisitos de ser preso logo após o crime ou durante uma perseguição, né, e não foi o caso. O inquérito policial foi instaurado, pessoas foram ouvidas, foram intimadas, e a autoridade policial responsável pelo caso, o delegado de Iraquara, fez um trabalho excepcional, né, no caso, como vem fazendo, né, ao longo do trajeto dele na cidade de Iraquara, né? Como você falou, nós temos leis, né? E se o particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe, nós, enquanto funcionários públicos, só podemos fazer aquilo que a lei nos permite. E não é diferente na atuação policial. Foi instaurado o inquérito policial, né? Pessoas foram ouvidas, houve os exames de cor de delito, né? Tudo que era atinente ao caso, né? A autoridade policial deu andamento a todas as investigações. E como você relatou, algumas pessoas perguntaram, a pessoa matou e continua andando aqui no meio da rua, tranquilamente. Bom, nosso papel foi feito, né? Muitas pessoas foram ouvidas, o inquérito policial teve um andamento regular. Nós entendemos que era um caso de representar, né, pela prisão. No entanto, nós só podemos prender alguém se tiver uma decisão judicial que nos autorize para tanto, né? Não ocorreu no caso. A autoridade maior entendeu que não era um caso de prisão, né? Ele tem os argumentos dele, cabe a nós respeitar, e cabe agora à Polícia Judiciária encerrar, né, o inquérito policial, encaminhar para a Justiça e aguardar todos os trâmites legais. Carla, para a gente entender um pouco, contextualizar para aqueles que estão chegando agora e não entendem, esse fato de Iraquara foi o fato que um irmão acabou matando o outro, não é isso? Exatamente, o irmão acabou ali matando o outro, fugiu, né? Depois ele se apresentou, acredito que com 48 horas depois, doutor, se não me falha a memória, esse fato aconteceu, né, na madrugada de domingo, segunda veio o enterro, acredito que foi na quarta-feira, se não me falha a memória. Uma confusão entre família ali, né, entre os irmãos. Estavam bebendo e aí acabou culminando aí nesse assassinato, né, e as pessoas ali foram ouvidas, né, foram chamadas, e é como o doutor disse, não cabe somente agora a polícia, temos que esperar agora a Polícia Judiciária resolver agora a outra questão burocrática, mas, né, não significa, como as pessoas dizem, vai ficar por isso mesmo, não significa que vai ficar por isso mesmo.
o inquérito vai ser regido de uma outra forma, né, sem a prisão, já que não houve o flagrante delito naquele momento. Eu já quero entrar no fato daqui de Ceabra e é bom também para a gente contextualizar como aconteceu, para a gente estar ouvindo o doutor, Carla, pois não? Exatamente, teve o fato aqui de Ceabra, né, para o seguidor. Inclusive, doutor, quero deixar aqui os parabéns em nome da Sociedade Ceabra, né? Fui ali fazer compras, ontem tive que ir ao hospital, né? Que estou com Zika, e o pessoal parabenizando o trabalho da polícia, em especial nesse caso de violência doméstica, né? Onde o rapaz, ele ali quebrou, fraturou o maxilar da vítima. E ele estava foragido, né, até então, e na segunda-feira ele foi pego ali numa clínica de reabilitação na Barra do Jacuípe. Eu gostaria que o senhor trouxesse mais detalhes sobre esse caso. Esse caso também foi bastante emblemático, chamou muita atenção aqui na cidade de Ceabra, não só pelas circunstâncias em que o crime ocorreu, mas também tinha muito a ver com a condição, né, financeira da família do autor, né, uma família muito bem estruturada aqui na cidade. E, de fato, né, nós fomos durante todo o tempo cobrados para que se desse uma resposta, e muitas pessoas desacreditadas, né, de certa forma, no trabalho, que erroneamente mantém a ideia de que pessoas da alta sociedade não serão punidas conforme a lei. Não é o caso da Polícia Civil aqui de Ceabra. Nosso tratamento é totalmente isento de condições financeiras, de cor, de raça. Nosso trabalho único e exclusivo é fazer a apuração dos fatos, né? E quando for cabível a aplicação de medidas mais rigorosas, nós vamos tomar, né? Lógico que temos que obedecer o trâmite legal, uma decisão judicial, e esse caso não foi diferente, tá? A gente tomou conhecimento das agressões, de um fato extremamente grave. Durante o curso do inquérito policial, tomamos conhecimento que familiares, né, do autor estaria, de certa forma, coagindo a vítima a ir até a unidade policial para retirar a queixa, né, como eles falam, que na verdade não é queixa propriamente dito, mas a notícia do fato, e também de forma sem conhecimento, que é um fato que não seria mais possível a vítima se retratar, né, pelos fatos que aconteceram, né. Mais uma vez, toda a equipe da Polícia Civil, né, do plantão que atendeu a ocorrência, a todos da equipe que deram andamento, né, às investigações, foi representado pela prisão do indivíduo, e assim que foi deferida, a equipe começou a trabalhar na tentativa de localizá-lo. Nós tomamos conhecimento de que ele havia ido para a capital, né, para Salvador. As equipes continuaram fazendo todos os levantamentos, todas as investigações que nós necessitávamos dessa resposta, né, até chegar até nós, a nosso conhecimento, a localização exata do indivíduo. Então nós acionamos colegas da Polícia Civil na capital baiana, que conseguiu localizá-lo dentro de uma clínica, né, a qual nós já tínhamos conhecimento que poderia ocorrer. Segundo informações, nós ainda estamos apurando isso, né, a família teria criado um álibi, né, de interná-lo numa clínica como forma de mascarar a capacidade dele de entender os atos que ele havia cometido, né. Isso vai ser tratado nos autos do inquérito policial e procedimento no processo, né, no processo penal. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu dar uma boa resposta a esse caso e deixar bem claro para todos que a Polícia Civil de Ceabra, ela não atua para lado A, lado B, ela atua para a sociedade e sem fazer distinção nenhuma de raça, de cor e de condição financeira. E é um marco, é muito importante. Inclusive, eu trouxe anteriormente aqui o caso do Dr. João Neto, né, tão conhecido, tão admirado por muitos, inclusive por mim, né, o bordão dele é no coco, é no relógio. Infelizmente teve isso aí, e a prisão preventiva dele foi decretada, ele se encontra ali preso, né, teve audiência de custódia, e isso é importante, saber que a nossa polícia trabalha de fato para a sociedade e não para lá do AB. Doutor, algumas pessoas, como diz Isaldo, vou lhe dar um aperto, apertamos o inspetor da PRF, Victor Sarmento, aqui, que as pessoas dizem assim, está aumentando os acidentes, e ele esclareceu aqui que não, é porque eu estou trazendo com mais frequência. E depois que eu cheguei aqui, né, muitos casos de violência, as pessoas acham que aumentou os casos de violência, os casos de roubo na cidade, enfim. Qual a sua avaliação geral da situação da segurança pública aqui do município de Ceabra? O senhor acha que houve um determinado aumento num período? Ou que sou eu mesmo, né, mais, né, que estou noticiando mais? Bom, na verdade, assim, eu posso falar com propriedade a partir do mês de março, né, de 2024 até a presente data, que quando eu passei a coordenar, né, a cidade de Ceabra.
Para mim, né, a minha opinião é que há um noticiamento maior sobre os fatos, né? Claro que a gente tem violência diariamente na cidade. Tanto dos fatos como das ações da polícia, né? Sim, tanto dos fatos como das ações policiais, né? A notícia hoje, né, chega com a maior velocidade às pessoas, se é divulgado mais, só que eu tenho que deixar bem claro que, na verdade, o crime em Ceará está reduzindo, né? Todos os índices nossos são de reduções. Por exemplo, roubo, como você está falando de números, né? De dados. Estou falando de Aí dados. já não é acismo, é dados. Não, né? São dados. Por exemplo, o número de roubos, né? O que é que a gente fala de roubo? Que muitas vezes as pessoas se confundem um furto com um roubo, né? Juridicamente falando. A gente trata um roubo quando há uma violência ou grave ameaça para subtrair algo de alguém, né? Nós já estamos há alguns meses sem registro de nenhum roubo, né? Na unidade policial aqui de Ceará e tem toda a coordenadoria. O número de homicídios, por exemplo, de janeiro a abril de 2024, em toda a coordenadoria, nas 15 cidades que compõem, nós tivemos registro de 10 homicídios. Né? De janeiro a abril de 2024. De janeiro a abril de 2025 são 4 homicídios. Né? Uma redução bastante considerável, tá? Nesses crimes violentos. E principalmente a motivação para esses crimes. Tá? Nós tivemos em 2024 muitos crimes relacionados ao tráfico de drogas. Né? Todos esses crimes que aconteceram agora em 2025, nenhum deles possui relação com o tráfico de drogas. A exemplo desse que a gente comentou agora há pouco, que aconteceu na zona rural de Iraquara, para as pessoas entenderem. Isso, perfeitamente. Praticamente todos os crimes que nós tivemos na área de toda a coordenadoria foram relacionados a discussões intrafamiliares e pessoas embriagadas. São discussões banais. Nenhum deles relacionado diretamente ao tráfico de drogas, e isso naturalmente traz uma sensação maior para a gente de tranquilidade e de paz na sociedade. Falando, você trazendo essa questão dos crimes relacionados a facções, como é que tem sido as ações da polícia aqui da região, aqui na nossa Chapada Diamantina, com essa questão aos faccionados? Aqui na região da Chapada Diamantina a gente tem uma atuação ainda muito pequena, né, de grupos específicos relacionados a facções, né? Isso é muito bom. E não temos dados que mostram a rivalidade, né, entre grupos. Existe uma facção atuando, sim, né, claro que existe, mas ela não traz essa rivalidade, né, essa briga entre as facções que acaba trazendo muito mais violência para a sociedade. Né? A Polícia Civil ela tem uma obrigação, né, que é de investigar. E isso a gente tem feito ao longo do tempo, né, nesse ano, né, que a gente já está aqui atuando diretamente. Nós fizemos diversas prisões de pessoas ligadas a facções, diversas apreensões de armas, de drogas, né? Inclusive aquelas pessoas que nós identificamos como as principais cabeças do crime, vamos assim chamar, né? Todas elas estão presas. Nós não temos hoje nenhuma liderança específica em liberdade, né, atuando aqui no nosso município. Todas as pessoas estão atrás das grades por investigações que decorreram da equipe nossa, da equipe da Polícia Civil aqui de Ceará. Carla? Doutor, quais os principais desafios que a Polícia Civil enfrenta? E eu quero ressaltar, inclusive, tivemos em outro momento, o senhor falou sobre a possibilidade, né, da NEAM vir para Ceará, que é algo que eu acho importante. Mas, assim, qual a função da NEAM, né, para as pessoas entenderem? É um núcleo de atendimento especializado à mulher, né? Então, é para acolher diretamente a vítima de violência doméstica, né? Então, assim, não que os profissionais não sejam bons, né? A gente chega lá, já acompanha casos, né, direto com a vítima, mas a NEAM, ela tem um acolhimento mais voltado à mulher, né? Inclusive com as mulheres, né, doutor? E, além disso, quais os outros desafios que a Polícia Civil tem enfrentado aqui na região? Porque os outros estados, você que acompanha muito isso, tem muito, a gente em podcast, em eventos, a gente acompanhando, se falando muito sobre a questão da polícia na Bahia, né? Que a polícia na Bahia tem sofrido mais do que em outros estados. E Bahia, eu já colo essa questão, quais são os desafios a partir de então? Olha, a gente aqui na área da 13ª Coordenadoria, né, o que mais, a maior dificuldade nossa de enfrentamento aqui é a extensão territorial. Né, apesar de serem apenas, né, se é que dá para assim falar, 15 cidades, a extensão territorial ela é muito grande, né? A gente tem uma área de Chapada que dificulta muito o nosso trabalho, né, por toda a estrutura mesmo. É um campo de mato muito extenso. Muito extenso, né?
dezenas, fuga centenas é uma de beleza, povoados. É difícil de localizar pessoas que se empenham, né, no meio dessa vegetação toda. Então, esse é um desafio muito grande para a gente, né? O que não tem nos impedido de trabalhar, né? A gente tem mantido o nosso trabalho sempre com muito foco, uma equipe muito boa, muito determinada, tá desde como eu repito, desde o plantão que faz aquele primeiro atendimento, a equipe que coordena as investigações, né, no decorrer, a depender do grau de necessidade, né? Então, esse é um desafio muito grande para a gente, mas não vai impedir que a gente faça o nosso trabalho de forma alguma. Em relação à NEAM, que para mim mais uma vez, né, falando sobre isso, essa delegacia vai sair, né, a gente espera que o núcleo de atendimento à mulher saia. Algo pessoal também, então, pelo que eu percebo. É algo pessoal, é uma necessidade, porque hoje cerca de 50% a 60% dos casos que chegam à unidade policial são de violência doméstica. Então a gente precisa ter um núcleo especializado nesse tipo de atendimento. Desde do atendimento mais simples, ao andamento das investigações, ao acolhimento, né, à mulher vítima. Então a gente precisa ter um grupo mais especializado para esse tipo de atendimento. Estamos em tratativas bem avançadas para isso, né, junto à cúpula da Polícia Civil, junto com o Poder Executivo Municipal. A gente tem uma expectativa muito boa, tá? Que eu não vou dar aqui um prazo, porque a gente não pode controlar isso, mas estamos trabalhando para que nesse ano haja essa inauguração desse núcleo especializado e automaticamente um melhor atendimento, uma melhor resposta relacionada ao crime de violência doméstica, que hoje ainda é o calcanhar de Aquiles nosso. Perfeito. Mais alguma coisa, Carla? Vamos lá, como a população, né, me aperta agora, eu vou apertar vocês, viu? Como a população pode ajudar a Polícia Civil? Quais os números que vocês tinham ali para denúncia? Não, Carla, isso assim, é algo que eu falo até com uma certa felicidade, tá? Porque quando nós chegamos aqui na unidade, começamos a demonstrar cada vez mais trabalho com toda a divulgação que foi feita, o número de denúncias que tem aportado na unidade policial aumentou substancialmente, tá? Isso ajuda muito, muito, né? Eu sempre digo que a Polícia Civil, ela não deve estar sendo vista diariamente na rua. Quando nós não somos vistos, é sinal que nosso trabalho está sendo bem feito. E nós estamos diariamente checando, né, denúncias através de levantamentos, de investigações, tá? Todas as denúncias que aportam. Então, quando a sociedade passa a confiar na gente e passa a falar de fatos que talvez não cheguem ao nosso conhecimento naturalmente, mas que acontece ali escondidinho na sua rua, por exemplo, no seu bairro, né, ela pode ter certeza que a gente vai dar uma resposta em relação a isso. Nem sempre é no tempo que a pessoa espera, no tempo que ela quer. Como a gente já disse desde o início, nós temos todos um andamento, né, investigativo, nós temos leis a poder cumprir, formas de trabalhar. A demanda realmente ela é muito grande para a quantidade de servidores que nós temos, mas sempre que a população nos ajuda, a gente acaba dando uma resposta cada vez mais positiva. É o que a gente espera que continue acontecendo, né, que a sociedade continue colaborando com a gente. Muito bem, recebemos aqui o coordenador da 13ª Corpim da cidade de Ceabra, doutor Alex, muito obrigado. A gente agradece por esse papo, a gente teve a oportunidade, né? Para você que é de Ceabra, que acompanha Ceabra ou região, acompanha tanto o nosso programa do rádio, como também através das redes sociais. Estivemos com o doutor na sua chegada, né? A gente apresentou para a nossa região e a importância, essa transparência, essa comunicação que a gente vem tendo diariamente aqui, nesse caso, através da Carla, que você tem nos proporcionado. E a gente agradece por ter doado um pouco desse tempo, que a gente sabe também como é a correria da civil aqui na nossa região, não é brinquedo, mas se aqui com a gente está, o nosso muito obrigado, doutor. Eu que agradeço o convite e mais uma vez me coloco à disposição sempre que possível para esclarecer quaisquer fatos que aconteçam aqui na nossa região. Obrigada, doutor. A sociedade, não só apenas nós aqui do Chapadanice, mas a sociedade agradece. Muito obrigado. Vou chamar o